Essa é uma videoaula de correção da atividade de revisão referente à geometria espacial. A primeira questão do Enem 2010, da segunda aplicação. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam... Bem, nós teríamos aí que toda a água do planeta, que é de 1,38 bilhões de quilômetros cúbicos, ficaria acumulada numa esfera de 1.385 quilômetros de diâmetro. A água doce do planeta ocuparia uma esfera de 406 quilômetros de diâmetro. A água doce subterrânea teria um diâmetro esférico de 272 quilômetros e a água doce superficial teria um diâmetro de apenas 58 quilômetros. Bem, a razão entre o volume da esfera correspondente à água doce superficial e o volume da esfera que corresponde à água doce do planeta é quanto? Então o que eu estou querendo saber? Eu quero saber a razão entre o volume da esfera que ia agrupar, que ia acumular essa água doce superficial e o volume da esfera da água doce do planeta. Então eu vou ter que calcular o volume da esfera da água doce superficial, depois eu calculo o volume da esfera da água doce do planeta e divido, porque já que eu quero uma razão, essa razão tem que ser uma divisão. Vamos lá então. A esfera que corresponde à água doce superficial, ela tem 58 km de diâmetro. Isso quer dizer então que o seu raio, que eu vou chamar de R1, ele é de 29 km. Dessa forma então, o volume dessa esfera, que eu vou chamar de V1, seria 4π vezes o raio dela, que é o R1 ao cubo, sobre 3. Isso vai ficar então 4π vezes 29 ao cubo sobre 3. Mais do que nunca, se liguem nesse detalhe. Como eu quero razão, eu quero uma divisão. Divisão dá para eu cortar o que repetir. Como dá para eu cortar os que se repetem, eu não vou resolver 29 ao cubo multiplicado por 4 dividido para 3, não. Eu vou deixar desse jeito que vocês estão vendo. Lá na hora que eu for fazer a razão, eu me viro com o que aparecer. Vamos então agora para outra esfera, que é a esfera que corresponde à água doce do planeta. Ela tem 406 quilômetros de diâmetro. Isso quer dizer então que o seu raio ele é de 203 quilômetros. Então o seu volume, que eu vou chamar de V2, ele vai ser 4π vezes o raio dela ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4π vezes 203 ao cubo sobre 3. Bem, tenho os dois volumes. O que eu faço agora? Eu faço a razão. Eu vou dividir um pelo outro. Então, eu vou pegar o V1 dividido pelo V2. Vai ficar 4π vezes 29 ao cubo sobre 3, dividido pelo 4π vezes 203 ao cubo, também sobre 3. E aí, aquilo que eu falei, dá para a gente cortar os 4πs e dá para cortar os 3. Vai ficar, então, 29 ao cubo sobre 203 ao cubo. Continue calmo, eu não vou resolver 203 ao cubo. Como aí nós temos uma fração e a mesma potência nos dois membros da fração, o mesmo expoente no 29 e no 203, eu vou escrever tudo numa única fração. Então V1 sobre V2 vai ficar 29 sobre 203 ao cubo. Bem, só que o 29 e o 203 podem ser simplificados por 29. 29 dividido para 29 dá 1. 203 dividido para 29 dá 7. Ou seja, ficou um negócio bem mais simples de se resolver. V1 sobre V2 é 1 sobre 7 ao cubo. Então agora é só pegar e resolver. 1 ao cubo dá 1, 7 ao cubo dá 343. Então V1 sobre V2 dá 1 sobre 343, de maneira que a resposta correta é o item A. A segunda questão do Enem 2014. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades, ou seja, duas semisferas, uma em cada extremidade. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio.
Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume vai ser diminuído. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina vai ser igual a quanto? Bem, vamos lá então. Cada pílula é formada por 2 semisferas de mesmo raio e um cilindro, né? Lembrando que o raio do cilindro e o raio das 2 semisferas são iguais. Bem, aí você pode imaginar o seguinte: o volume então de cada pílula é o volume da esfera somado com o volume do cilindro. Aí você diz, mas que esfera? Lembrem, eu tenho 2 semisferas, uma em cada ponta, uma em cada extremidade. Essas 2 semisferas juntas formam uma única esfera. Então vai ter uma esfera inteira e um cilindro inteiro. Por isso que o volume de cada pílula é a soma do volume da esfera com o volume do cilindro. Bem, as pílulas antigas, elas tinham as dimensões a seguir. Elas eram formadas por um cilindro na parte intermediária. Esse cilindro ele tinha 10 milímetros de comprimento ou altura, tanto faz, e eles tinham 5 milímetros de raio. A esse cilindro que estava aí na parte intermediária, você colocava aqui uma semisfera numa extremidade, outra semisfera na outra extremidade. E a pílula estava formada. Então, na verdade, as pílulas antigas eram formadas por um cilindro de raio 5 e altura 10 e por uma esfera de raio 5. Bem, dessa forma então, o seu volume, que eu vou chamar de V1, vai ser a soma do volume do cilindro com o volume da esfera. Por isso então que é πr² vezes a altura, que é o volume do cilindro, mais 4πr³ sobre 3, que é o volume da esfera. Substitua os valores, lembrando que a aproximação do π, a questão mandou usar 3, então vai ficar 3 vezes o raio do cilindro, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, mais 4 vezes o π, que é 3, vezes o raio da esfera, que é 5 ao cubo, sobre 3. Vamos lá então. 5 ao quadrado dá 25, então aí na parte do cilindro ficou 3 vezes 25 vezes 10. Corte aí o 3 com o 3, 5 ao cubo dá 125, então na parte da esfera ficou 4 vezes 125. Bem, 3 vezes 25 dá 75, vezes 10, 750. 4 vezes 125 dá 500. 750 seria o volume do cilindro, 500 o volume da esfera. Somando então, nós temos o volume da pílula antiga de 1.250 milímetros cúbicos. Bem, mas houve a reprogramação. Na reprogramação, as pílulas continuaram sendo formadas por um cilindro intermediário, só que esse cilindro ele continuou com a altura de 10 milímetros, mas agora o seu raio é de apenas 4 milímetros. E claro, as 2 semisferas soldadas aí na ponta da pílula. Então agora nós vamos ter como volume dessa nova pílula o volume de um cilindro de raio 4 milímetros e altura 10, somado com o volume de uma esfera de raio 4 milímetros. Então vai ser, o volume dela eu vou chamar de V2, então vai ser a soma do volume do cilindro, que é πr² vezes a altura, com o volume da esfera, que é 4πr³ sobre 3. Lembrando que o π é aproximadamente 3, o raio da base é 4 ao quadrado, a altura, que na verdade é o comprimento do cilindro, é 10. Mais 4 vezes π, que é 3, vezes o raio da esfera, que é 4 ao cubo, sobre 3. Resolvendo, 4 ao quadrado dá 16, então a parte do cilindro vai ficar 3 vezes 16 vezes 10, mais, na parte da esfera, cancele os 3, 4 ao cubo dá 64, então ficou 4 vezes 64. 3 vezes 16 vezes 10 dá 480, isso é o volume do cilindro. 4 vezes 64 dá 256, que é o volume da esfera. Somando tudo, o volume das novas pílulas, 736 milímetros cúbicos. O que a questão pergunta? A questão pergunta a redução do volume da pílula. Então, se eu quero saber a redução do volume da pílula, eu tenho que pegar o volume da antiga
menos o volume da nova, ou seja, V1 menos V2. O V1 ele era 1.250, menos o V2, que é 736. Subtrair, então, nós temos aí uma redução do volume dessa pílula de 514 milímetros cúbicos. De maneira que a resposta correta é o item E. Terceira questão da segunda aplicação do Enem 2014. Para fazer um peão, um brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. Então você tem um pedaço de madeira cilíndrico que ele tinha 6 centímetros de diâmetro, então ele tinha raio de 3 centímetros, né? E ele tinha uma altura de 7 centímetros. A parte de cima desse peão será uma semisfera e a parte de baixo é um cone com 4 centímetros de altura, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Bem, o artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira deve proporcionar. Então, se ele quer fazer o peão com a maior altura que o pedaço de madeira proporciona, já que o cone ele tem a altura de 4 centímetros, e como o pedaço de madeira tinha a altura de 7 centímetros, essa semisfera na parte superior ela tem que ter 3 centímetros de altura. E ele também quer fazer de modo que minimize a quantidade de madeira a ser descartada. Então, se ele quer minimizar a quantidade de madeira a ser descartada, o diâmetro aí da boca do cone, né, o diâmetro da base do cone, que vai coincidir com o diâmetro da esfera, tem que ser o mesmo diâmetro do cilindro, que é de 3 centímetros, ou de 6 centímetros, digo. Isso quer dizer que o raio da semisfera e o raio do cone tem que ser de 3 centímetros. Bem, dados, né? Você tem aí a fórmula do volume da esfera, você tem a fórmula do volume do cilindro, disfarçada, mas dá para ser usada também, e você tem a fórmula do volume do cone. Eu não utilizo essa aí não, mas quem quiser utilizar pode fazer por aí também. Por simplicidade, aproxime π para 3, facilita a nossa vida. Aí vem a pergunta, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é quanto? Observem que a madeira descartada, ela é a casca, vamos dizer assim, dessa parte que eu vou retirar do cilindro, né, nas bordas, para deixar a parte de baixo do peão como sendo aí um cone e a parte de cima como sendo uma esfera. Então, isso é o pedaço que vai ser descartado. O que eu faço então? Para eu saber a parte descartada, eu vou ter que pegar o volume do pedaço de madeira antes e o volume do peão depois. A gente vai perceber que o volume do peão é menor do que o volume do pedaço de madeira. Por que é menor? Porque foi descartado algumas partes, né? Então, essa diferença entre o volume do pedaço de madeira, que é cilíndrico, e o volume do peão é a parte descartada. É isso que eu devo fazer. Então, vamos lá. O pedaço de madeira ele formava um cilindro reto, que tinha raio de 3 centímetros e a altura de 7 centímetros. Desse modo, então, o seu volume, que eu vou chamar de V1, era π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 7. Lembrando que o π eu já substituí por 3, como a questão mandou. Resolvendo, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9 dá 27. 27 vezes 7, 189 centímetros cúbicos. O que era isso? O volume do pedaço de madeira, cilíndrico. Bem, por outro lado, o peão ele tem a forma de uma semisfera, de raio 3 centímetros, e de um cone com o mesmo raio, né, de 3 centímetros e a altura de 4 centímetros. Então, o volume do peão ele é a soma do volume da semisfera com o volume do cone. Ou seja, ele é 2πr ao cubo sobre 3, que é o volume da semisfera, mais πr ao quadrado vezes a altura sobre 3, que é o volume do cone. Bem, dessa forma, então, vai ficar 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 3 ao cubo sobre 3, mais π, que eu já disse que é 3, né? Vezes o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 4. Resolvendo, então, nós temos que 3 ao cubo é 27,
Cortei o 3 com o 3, então ficou 2 vezes 27. Cortei também o 3 com o 3 na segunda fração. 3 ao quadrado é 9, aí ficou 9 vezes 4. 2 vezes 27 dá 54. Isso aí é o volume da semisfera. 9 vezes 4 dá 36. Isso é o volume do cone. Somado, então, eu tenho o volume do peão, que é de 90 centímetros cúbicos. Aí, como eu falei, o volume da madeira descartada é a diferença entre o volume do pedaço de madeira e o volume do peão. Então, você vai pegar, então, o V1 menos V2. O V1, que é o volume do pedaço de madeira, era 189. O V2, que é o volume do peão, é 90. 189 menos 90 dá 99 centímetros cúbicos. Então, foram descartados 99 centímetros cúbicos de madeira, de forma que o item correto é o item E. Quarta questão da segunda aplicação do Enem 2016. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R com volume dado por 4πr² sobre 3. Já sabemos disso. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base R sobre 3, cujo volume será dado por π raio ao quadrado, já que o raio é R sobre 3, né? Então π vezes R sobre 3 ao quadrado vezes a altura, sendo esse H a altura da nova embalagem. Bem, para que seja mantida a mesma capacidade do frasco, ou seja, tem que ser mantido o mesmo volume de perfume. Do frasco esférico tem que ser mantido. A altura do frasco cilíndrico, em termos do raio, em termos de R, lembrando que esse raio era o raio do frasco esférico, deverá ser igual a quanto? Então vamos lá. Eu tinha um frasco de perfume esférico de raio R. Eu vou transformar esse frasco agora num frasco cilíndrico, onde o raio dele vai ser R sobre 3, e eu quero que esse frasco cilíndrico tenha a mesma capacidade, né? A mesma capacidade, a mesma quantidade de perfume que o frasco esférico. Então, para que tenha a mesma capacidade, para que tenha a mesma quantidade de perfume, qual deve ser a altura do frasco cilíndrico? Bem, vamos começar então pelo frasco esférico, né? Já que ele tinha raio R, o volume dele era 4πr³ sobre 3. Simples. Esse volume tem que ser mantido. Então, o frasco cilíndrico, que ele tem raio R sobre 3 e altura H, o volume dele, a gente sabe que o volume do cilindro é πr² vezes H, vezes a altura. Como o raio dele é R sobre 3, então vai ficar π vezes R sobre 3 ao quadrado vezes a altura. Resolva aí R sobre 3 ao quadrado, dá R ao quadrado sobre 9, né? Já que 3 ao quadrado é 9. Então nós temos que o volume aí do frasco cilíndrico, ele é πr² sobre 9 vezes a altura. Tá então condensado numa única fração. Beleza. Esse volume do frasco cilíndrico, ele tem que ser o mesmo volume do frasco esférico, como eu já havia falado. Então, se os dois volumes devem ser iguais, o V1 tem que ser igual ao V2. Então, você pega 4πr³ sobre 3 e iguala a πr² vezes H sobre 9. Aí eu vou simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu vou simplificar, cortar, né, os π's. Vou simplificar por 3 o 3 e o 9 aqui de baixo. Vou simplificar por R ao quadrado, o R ao cubo e o R ao quadrado. Então vai sobrar apenas 4R sobre 1 igual a H sobre 3. Podem prestar atenção no que eu simplifiquei, sobrou apenas isso. Bem, eu quero saber qual é a relação entre a nova altura do frasco e o raio do frasco cilíndrico inicial. Então agora é só a gente fazer produto dos meios pelos extremos. Então a altura, 1 vezes H da H, né, da altura, é igual a 4R vezes 3. Ou seja, a altura é 12R. Portanto, então, o frasco cilíndrico ele tem que ter altura 12 vezes o raio do frasco esférico para que ele caiba então a mesma quantidade de perfume. Com isso, então, nós temos de novo como item correto o item E.
Quinta questão do Enem 2017. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme indicado ou conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Ou seja, para dar uma estabilidade maior, para o melão não ficar rolando, ele vai cortar, fazer um corte de raio no mínimo 3 centímetros. Então pode ser mais do que 3. Só que aí vem um detalhe, né? Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Ou seja, ele não pode fazer o corte com raio muito grande, porque se ele fizer o corte com raio muito grande, vai ficar uma área menor para ele espetar os doces. Então o que ele faz? Ele vai fazer o corte com exatamente 3 centímetros de raio. Porque ele vai ter uma área de corte, uma área de apoio grande o suficiente, mesmo assim mantendo uma área para espetar os doces também grande. Bem, continuando a questão. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a quanto? Bem, aí você olha para a imagem, você percebe que esse H que ele se refere é a altura da parte inferior do melão que está encostado aí no solo, né, até onde vai haver o corte. Quanto é que deve valer essa altura aí do corte? Bem, vamos pensar o seguinte. Para ele garantir a máxima região para fixar os doces, o chefe vai ter que fazer um corte com raio da seção do corte, da seção circular, de exatamente 3 centímetros, que é o mínimo possível, né? Que é o menor valor possível. Bem, observemos o triângulo destacado na imagem. Está aqui o triângulo. Esse triângulo destacado, essa medida é o raio do melão. Lembrando que o raio do melão, a questão falou que o diâmetro dele é 10, então o raio dele é 5. Logo, essa medida aí vai ser 5. Além disso, essa medida aqui vai ser o raio do corte. A gente acabou de falar que esse raio do corte tem que ser de 3 centímetros. E esse cateto, observe que ele é exatamente o raio do melão menos a altura do corte. Observe na imagem que dá para perceber. Se você pegar o raio do melão, esse raio na vertical, menos a altura do corte, vai ficar esse cateto aí do nosso triângulo amarelo. Como esse triângulo é retângulo, né, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nele já já. Só lembrando os dados que eu já falei, né? O Rzão, que é o raio do nosso melão, ele é de 3 centímetros, porque o diâmetro do melão é 10. Além disso, o outro cateto, que é R menos H, já que o Rzão é 10, então ele vai ficar 10 menos H. E aí nós já sabemos, né, que o Rzinho é 3, então agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então Rzão ao quadrado é o Rzinho ao quadrado mais Rzão menos H ao quadrado. O Rzão é 10, o Rzão é 5, digo, e o Rzinho é 3. Resolvendo, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. Detalhe, esse 5 menos H ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Mas eu não vou resolver pelo quadrado da diferença de dois termos, que vai dar mais trabalho. Eu vou cair numa equação de segundo grau, dá mais trabalho para resolver. Eu vou simplesmente isolar essa potência 5 menos H ao quadrado. Então eu vou pegar o 9 que está aí junto com ele, jogo para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 5 menos H ao quadrado, é 25 menos 9, que é 16. Se 5 menos H ao quadrado é 16, então 5 menos H é a raiz quadrada de 16. Lembrando que eu estou falando de dimensão, então não faz sentido falar de raiz quadrada negativa. Logo, a raiz de 16 é 4, a que me interessa. Portanto, então, passo o 5 para o outro lado negativo, então menos H é 4 menos 5, que é menos 1. Bem, se menos H é igual a menos 1, troco o sinal de todo mundo, então H é igual a 1. Isso quer dizer, então, que o corte deverá ser feito a uma altura de 1 centímetro, certo? De maneira que o item correto, então,
é o item C. Bem, dessa forma eu chego a fim a nossa videoaula. A gente vai continuar ainda fazendo a nossa revisão. Teremos outra videoaula ainda dessa parte de revisão, dessa parte revisativa de geometria espacial. Até lá!